Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. O meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para estudar com os irmãos um texto da irmã Carla Juliana de Mello, cujo o nome é Deus se importa conosco individualmente. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que faz o quê? Oferece para a gente meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Carla Juliana Mello, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isto esclarecido, isto dito, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre que Deus realmente se importa conosco e que nós possamos ler a nossa porção bíblica de hoje com este desejo de aprender e entender isso. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor realmente cuida e se importa conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que zela pela nossa vida, que nós possamos estarmos atentos e disponíveis para aprender a Tua palavra e poder aplicá-la na nossa vida. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em Teu nome, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então nós vamos ler os antepassados de Jesus Cristo, que é a nossa porção bíblica que está em Mateus capítulo 1, de 1 a 17, tá bom? Então vamos lá. Então são os antepassados de Jesus. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, e Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Amém? Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Deus se importa conosco individualmente. E o versículo-chave escolhido pela irmã Carla Juliana Mello é o 16, que diz: E Jacó gerou José, marido da Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Bom, esse monte de nome aí que a gente viu, a gente chama de genealogia, né? Que é a árvore genealógica. É quem gerou quem, de que família veio. Às vezes a gente tem curiosidade, né, de saber a nossa árvore genealógica. Então, na Bíblia está registrada assim, uma listona bem grande da árvore genealógica de Jesus, no caso, né? Que são nomes que a gente encontra na Bíblia, e um monte de nome, e muitas vezes a gente fala, não vou ler isso não, troço chato demais, enfadonho demais. Não vou não, isso é muito chato de ler. Mas afinal, para que serve a gente ler tantos nomes que mal a gente consegue falar? A gente se enrola todo para falar os nomes estranhos, né?
E muitos desses nomes, assim, ó, só tá registrado ali, nunca mais se ouviu falar deles. A gente não sabe nada do passado, se foram bons, se foram ruins, se morreram cedo, não sabemos nada, né? Então, para que será que serve a gente ficar falando, lendo esse monte de nome? Então, a irmã Carla Juliana diz que sempre que ela lê isso, faz com que ela pense que a gente é importante para Deus. Olha que coisa interessante, né? Como a gente pode ressignificar aquilo que parece chato. Então, ela lê aquilo lá e pensa, nossa, olha como a gente é importante para Deus, né? Deus se importa conosco individualmente, como indivíduos. E esses nomes, eles foram preservados na palavra por causa disso. Porque Deus se preocupa com cada um, se preocupou com cada um desses nomes que eu falei. Olha que interessante, né? Pra gente, ó, pode não significar nada. Mas eles fazem parte do quê? Do plano de Deus para a redenção da humanidade. Então, cada um desses nomes forma uma família. E cada um desses nomes estavam planejados por Deus para até chegar a Jesus Cristo. Então, o Senhor, ele se importava com cada um daqueles nomes, a quem eles pertenciam. Ele conhecia cada um, assim, profundamente. Ele, inclusive, ele conhece detalhes da vida deles, como eles viveram, como eles morreram, se casaram, se tiveram filhos, se eram normais, se não eram. Ele sabia cada detalhe que a gente, ó, nunca vai saber. Nunca saberemos. Mas, assim como Deus se importou com eles e colocou esse monte de nome na Bíblia, Deus também se importa comigo. Ele também se importa com você. E eu gosto sempre de lembrar daquele versículo que diz que Deus escreveu o nome da gente na palma da mão dele, né? Que coisa mais preciosa saber que o nosso nome tá lá na palma dele, né? E então, como Deus se preocupa comigo, com você, Ele sabe aonde que a gente vai se encaixar nos propósitos, nos planos dele. E muitas vezes a gente fica confusa, não sabe, mas Deus sabe. Ele sabe o que é importante para nós, Ele sabe o que é importante para a nossa família, para os nossos filhos. Ele sabe de tudo na nossa vida, porque Ele criou a gente. Então, Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe muito bem. Então, a gente não escolheu a família no qual a gente nasce, né? Tem gente que acredita que lá no além, você vai falar assim, vou escolher essa minha mãe, vou escolher esse meu pai. Acredita que a gente vai voltar várias vezes nesse mundo, né? Até se tornar uma pessoa melhor. Mas nós não acreditamos nisso. Nós que acreditamos em Jesus Cristo, não acreditamos assim. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que se diz católica e espírita. Então, isso não é possível. Ou você é católico ou você é espírita. Por quê? Porque o espírita, ele acredita na reencarnação. E o católico não, porque o católico também segue a Bíblia. Então, como é que faz? Se nós que somos cristãos, católicos, presbiterianos, batistas, seja lá qual for a religião, mas estivermos voltados para crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele veio, morreu por você, verteu seu sangue lá na cruz para nos salvar, estar ressuscitado, vivo ao lado do Pai, se nós cremos nisso, nós não podemos acreditar em reencarnação, viu, irmãos? Porque se nós podemos nos melhorar a cada vez que nós vivemos nessa terra, então Jesus Cristo morreu em vão. Não tem necessidade de Jesus. Se nós mesmos podemos nos salvar, então não tem necessidade de Jesus. Por isso que eu digo que não dá para ser duas coisas, né? Ou acreditar na reencarnação e não acreditar na reencarnação. Então você tem que se decidir. Agora eu, né, logicamente vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu acho que você deveria se decidir por Jesus Cristo, porque Ele é Deus, porque Ele veio aqui, Ele nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que Ele mandou seu Filho aqui para morrer por nós. Para quê? Para todo aquele que acredita em Jesus Cristo possa viver eternamente. É nisso que nós cremos e é isso que por isso é que eu vivo. É por isso que eu estou aqui trazendo essa mensagem, porque eu creio que Jesus Cristo pode salvar a sua alma, assim como salvou a minha alma. Então, irmãos, eu não acredito, e a irmã Carla, ela que escreveu o texto, também não acredito que a gente escolhe a família na qual a gente nasce, né? Porque tudo é realizado segundo a soberana vontade de Deus.
É Ele quem determina as coisas, né? E na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito assim, que ao homem importa nascer uma única vez, morrer uma única vez e ser julgado, entendeu? A gente não vai ficar voltando. Então, talvez, irmãos, a gente não tenha a vida mais legal, mais perfeita, mais ímpar que a gente gostaria de ter. Talvez a vida da gente parece meio chata, né? Meio monótona, muito simplesinha, né? Insignificante. Ninguém sabe que eu existo, não tem problema. O que a gente tem que se lembrar, independente de como que é a nossa vida, é que Deus tem propósito para cada um de nós. Independente de que nós sejamos, independente do que nós estejamos fazendo, Deus tem propósito para nós. E o principal é que a nossa vida aponte para Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Deus tem propósitos e planos para nós. E o principal é que a nossa vida aponte para Jesus Cristo. Agora, então, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. E por isso que eu deixo meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que o abraço só não dá certo para aqueles que não acreditam que Deus se importa conosco individualmente e em reunião de porco-espinho. Mas nós que cremos que Deus se importa conosco, a gente pode abraçar sempre. Quero lembrá-los também do versículo 73, o capítulo 73, versículo 26 de Salmos, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, irmãos, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.